Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos para a nossa aula. Eu sou a professora Ciele e estarei com você hoje para juntos entendermos sobre os projetos esportivos, desde o que são, para que servem e como escrever um. Além disso, vamos abordar as políticas de patrocínio. É isso aí, então vamos lá começar essa conversa sobre projetos esportivos e também sobre as políticas de patrocínio. Nos capítulos anteriores, a gente já conversou sobre administração esportiva, sobre gestão esportiva, falamos também um pouquinho sobre políticas públicas, né? Visto que tem essa atuação do gestor esportivo dentro dos espaços públicos, então vocês vão ver que isso tudo se relaciona, a gente vai conseguir lembrar de alguns conceitos que a gente aprendeu lá anteriormente e trazer para a nossa aula de hoje com a aplicação desses projetos, certo? Então vamos lá. Antes da gente chegar propriamente dito em projetos esportivos, a gente vai falar sobre projeto. Então, um projeto pode ser considerado como qualquer série de atividades e tarefas que tenham alguns objetivos, alguns desenhos bem claros aí. Então, o que precisa, né? O que precisa para que seja considerado realmente um projeto? Precisa possuir um objetivo específico a ser atingido dentro de determinadas especificações. Então, esse objetivo tem que estar muito claro, bem delimitado ali no período que você quer atingir, com que pessoas você quer atingir, de que maneira que você vai conseguir colocar esse objetivo, né, trazer ele para ser algo real. Possuir limites de financiamento, se for aplicável ali ao seu projeto, aí vai depender muito da especificidade desse projeto. Então, por exemplo, já aproximando um pouquinho aqui do nosso estudo, né, do nosso campo, da nossa área, que seria o esporte. Então, eu tenho um projeto para ser desenvolvido com uma equipe esportiva e eu preciso atingir, então, um limite de financiamento. Então, qual que é a verba que você estima que será necessária para que você consiga realizar esse projeto? Então, é nesse sentido aqui que cabe os limites de financiamento. Também é bastante importante, é necessário ter datas definidas, data de início, data de término, qual que é a duração desse projeto? Por quanto tempo que ele vai estar em vigor, vai estar em atividade, vai estar funcionando? Quando que você quer começar? Então, é muito importante ter também essas datas definidas. Esse projeto, ele consome recursos humanos e não humanos, ou seja, dinheiro, pessoa, equipamento. O que você precisa para que esse projeto realmente aconteça? Né? Então você precisa ter essa clareza também desses recursos, sejam eles recursos humanos ou não humanos, para que essa engrenagem aí do projeto funcione. E também tem a característica multifuncional. Então, o que quer dizer esse multifuncional? Então, ele cruza diversas linhas de funcionalidades. Então, não é algo específico ali, somente aquilo. Não, é um conjunto de atividades, um conjunto de tarefas. É um projeto que envolve muitas coisas. Então, aqui é o desenho base, né, do que é um projeto. Esse projeto, como a gente viu, pode ser incluído em qualquer área, né? Então, você pode ter projetos próprios na sua vida, né? Você pode querer realizar uma viagem, você pode querer comprar uma casa, um carro, um objetivo aí de saúde ou qualidade de vida. Ah, eu quero emagrecer, eu quero conseguir correr 5 quilômetros, enfim. Então, você pode ter projetos pessoais ou podem ter outros projetos aí no seu trabalho, no seu emprego, um projeto que você espera conseguir atingir com a sua população aí da sua comunidade, enfim. Então, o projeto pode estar inserido, ele cabe em diversos contextos, mas para que ele seja realmente considerado, então, um projeto, precisa pensar nessas questões. Então, lembrando, objetivo, financiamento, datas
recursos e multifuncionalidade. Então, o resultado de um projeto pode ser o que você quer obter com esse projeto. O que é o final, né? Então, o projeto ele vai ser basicamente o processo, a construção de um caminho, de um processo para que você consiga atingir um objetivo. E esse resultado, então, ele pode ser um objetivo, pode ser um serviço, pode ser um sistema, uma meta. Normalmente, os projetos esportivos, eles estão relacionados com algum programa, algum serviço ou mesmo com algum objetivo. Por exemplo, dei o exemplo ali de conseguir correr 5 quilômetros. Outro exemplo, participar de um campeonato a nível nacional. Ou aqui um programa, um serviço, quero conseguir realizar atividades físicas com crianças de 8 a 15 anos na comunidade em que eu moro, na praça próximo da minha casa, oferecer tal atividade. Então, aí entraria como um programa ou como um serviço, tá? Então, normalmente, a questão esportiva está mais direcionada para essas áreas. Então, vamos falar um pouquinho dos projetos esportivos, né? Daquilo que interessa mais a nossa área de estudo, a nossa área de atuação. Então, de maneira geral, historicamente, a gente viu que o esporte sempre esteve atrelado a questões sociais, educativas, formativas. A gente percebe isso muitas vezes até em discursos políticos, né? Então, utiliza-se muito do esporte para formação, para tirar das ruas, para qualidade de vida e saúde, para oferecer um momento de lazer. Então, sempre ali está inserido nesses contextos, né? O esporte sempre sendo aplicado, né, nessas questões. Então, a gente sabe que o esporte, quando ele é bem feito, bem aplicado, ele muitas vezes acaba salvando até vidas, né? E aí a gente tem as aplicações dos projetos esportivos. Então, nós podemos ter projetos esportivos sociais, então esses que a gente conversou um pouquinho sobre eles estar inserido muitas vezes na sua sociedade, na sua comunidade, no seu bairro. Então, são projetos que visam mais ali o lazer, a formação daquelas pessoas daquele local. Então, a realizar aulas, práticas esportivas, times de bairro, ali que tem um quê mais social nesse sentido ali de foco, de atendimento, de direcionamento. A gente pode ter também os projetos esportivos de rendimento, que aí sim são das equipes, dos atletas, dos times, bem mais profissional ou profissionalizante ainda, né, nesse caminho de se tornar profissional, mas que já tem um rendimento no sentido de participar de competições, viagens, eventos, né? Então não é a prática, pela qualidade de vida, pela saúde, pela formação, pela educação, é com um direcionamento ao rendimento. Então, querer atingir ali objetivos profissionais com esse esporte. Temos os projetos esportivos educacionais, que aí são direcionados mais à escola, à educação. Então, muitas vezes a gente vê os projetos de contraturno, né? Acontecem ainda nesse espaço escolar. Então, são os projetos esportivos educacionais. E nós temos também os projetos esportivos de eventos. Então, a realização de eventos que as pessoas vão poder participar, então que os atletas vão poder competir, vão poder se aperfeiçoar, então não necessariamente só no sentido de competições, mas também eventos que vão trazer capacitações, conhecimento, formação. Então, existem projetos esportivos direcionados a essa área também dos eventos. Muito bem, então entendendo um pouquinho aí dos projetos esportivos, né? Como que eles foram surgindo, qual que é a importância deles para o Brasil, como que tudo foi acontecendo, né? Então, nesse sentido, entre as décadas de 70 e 90, né? Então, 1970 a 1980,
foi surgindo os primeiros projetos sociais no nosso país, no Brasil. Eles vieram impulsionados pelo movimento de abertura democrática das relações sociais e políticas. Então a gente vivia ali antes um período de ditadura, né? E depois disso, com essa modificação aí no sentido da democracia, do governo, abriu-se portas para que esses projetos esportivos fossem sendo, né, implementados, fortalecidos, surgindo, né? Isso aconteceu também pelas políticas públicas que começaram a ser incorporadas no nosso país. Então, elas vieram para garantir o acesso aos direitos constitucionais, né? Então, o esporte foi previsto também na Constituição. Então, essas políticas públicas, não só visando o esporte, né, elas, políticas públicas de saúde, de educação, né, então elas foram surgindo para garantir que aquilo não ficasse só no papel, mas que realmente acontecesse e facilitasse esse acesso, então diminuísse esse distanciamento entre a população, né, o povo, e a saúde, a cidadania, ao esporte e tudo mais. Então, isso fazia com que fosse promovida a cidadania, a saúde, a socialização dos seus participantes, geralmente em situação de vulnerabilidade social. Então, num primeiro momento, o objetivo, vamos dizer assim, do surgimento desses projetos esportivos era promover cidadania, saúde e socialização de quem participava, e ele atingia principalmente as pessoas, as crianças, os idosos, né, que estavam em situação de vulnerabilidade social, então que eram mais esquecidos pela sociedade, que não teriam um acesso tão amplo, tão fácil ao esporte se não fosse por meio das políticas públicas. Então, essas políticas públicas vieram ali garantindo esse acesso da população. Isso aconteceu também, muitas vezes, pelo surgimento das ONGs. Tenho certeza que você já ouviu falar, talvez já tenha conhecido ou até participado de alguma ONG, organização não governamental. Então, as ONGs, elas acabaram dividindo um pouco da responsabilidade que era só do Estado, do município, do governo federal, de garantir esse acesso, e acabou dividindo um pouquinho essa responsabilidade e oferecendo elas mesmas essas práticas esportivas, esses projetos esportivos. Então, acabou que foi tendo um alcance ainda maior. Tá? A gente comentou que a gente tem os projetos esportivos, que são direcionados ao contexto educacional, social, rendimento, aos eventos, independente do contexto em que ele está sendo aplicado, né? Eles possuem questões em comum. Então, todos possuem uma particularidade ali que é semelhante entre um e o outro, né? Eles precisam buscar patrocínios para sua realização. Então, muitas vezes, esses projetos, eles dependem de apoio, seja apoio público, ou seja apoio da iniciativa privada, ou seja voluntários para participarem desse projeto. Então, é necessário, para que eles possam ser realizados, que eles consigam captar, angariar algum patrocínio. E aí vem a necessidade de saber elaborar um projeto. Como que você vai conseguir esse patrocínio se você não sabe como você deve elaborar esse projeto? O que precisa conter nesse projeto? O que é importante que as pessoas saibam para que esse recurso, seja ele recurso humano, financeiro, divulgação, chegue até o seu projeto, independente dele ser social, de rendimento, educacional ou um evento. Então agora a gente vai conversar sobre um passo a passo para elaborar um projeto. Como eu devo elaborar um projeto? Puxa, eu tenho um projeto de realização de atividade ali com as crianças próximas do meu bairro, ali da região onde eu moro, e eu queria tentar angariar, conseguir algum patrocínio. O que eu preciso fazer? Então, aqui a gente vai ver um passo a passo, que ele é baseado na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. Então, fornece ali algumas informações
no sentido de orientação mesmo, de como realizar esse projeto. Então, vamos lá. Então, o que é importante ter nesse projeto? Primeiro de tudo, identificação. Então, parece muito simples, mas é necessário que você forneça algumas, algumas explicações sobre o seu projeto. Então, qual que é esse projeto? Qual que é o contexto, a manifestação dele? Ah, é um projeto educacional. Tudo bem, mas e que modalidade que vai ser trabalhada? São todas? É uma só? Que local que vai ser realizado esse projeto? Então você precisa fornecer essas informações para que a pessoa conheça, né? Veja, você está apresentando um projeto, você precisa desse auxílio, mas a pessoa que está lá não conhece, então ela precisa saber. Então, identificação é esse passo a passo onde você vai colocar as informações básicas: nome, tipo de oferta, local em que é realizado, modalidade que é praticada, certo? E aí a gente vai para o período de execução. Então, lembra que a gente comentou que para um projeto ser realmente um projeto precisa ter datas definidas? Então, aqui é o momento de saber as datas. Qual é o recorte temporal em que você vai desenvolver esse projeto? É um projeto bimestral, semestral, anual? Então, qual é a duração? Quando que começa? Quando que finaliza? Então, esse é o seu período de execução. Além disso, a gente precisa deixar claro o nosso público-alvo. Então, os projetos eles podem abranger diversas populações e a gente precisa saber qual é a sua. Então, você trabalha com criança, você trabalha com idosos, qual que é a faixa etária desse público-alvo, né? Esse público-alvo precisa responder a questão: a quem se destina o seu projeto, né? Quantidade de pessoas. Você consegue atender quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos? São 50, são 100, são 200, né? Então você precisa ter uma estimativa de quantidade, de quem é esse público-alvo, então de idade, faixa etária e características deles. São moradores de qual região? Por que seria importante você atingir esse público-alvo, né? Então a gente falou ali, por exemplo, dos projetos sociais que normalmente atingem a população ali que é mais está numa situação de vulnerabilidade. Então é importante você colocar isso aqui também. Então deixe claro o seu público-alvo, a quem se destina o seu projeto. Seguindo, a gente vai ter os objetivos. Nos objetivos, você pode ali citar, se você preferir, objetivos gerais e específicos. Por exemplo, ofertar aulas de futsal para crianças de 8 a 15 anos, seria um objetivo geral. Aí os objetivos específicos: fomentar a prática esportiva na região do bairro tal. Outro, melhorar os hábitos de saúde dessa população. Enfim, ali você vai elencando então os seus objetivos. Eles precisam ser de forma clara posicionados, colocados ali, e eles precisam ter relação com o trabalho que você pretende realmente realizar. Então, pense bem no seu projeto, no seu público-alvo, a quem se destina e trace os objetivos. Na metodologia, a gente vai pensar de que maneira esse projeto vai ser realizado. Então, é um projeto de capacitação, é um projeto de rendimento, é um projeto social, né? Como que essas aulas, essas atividades vão ser realizadas? Quantos dias na semana? Qual a carga horária? De que maneira que essa aula vai ser dividida? Ah, é um treino de basquete. Dura 1h30, 2 vezes na semana. Essa 1h30 ela é composta por aquecimento, que tem uma duração aproximada de 15 minutos, uma parte de treino técnico, que tem uma duração de 30, depois esquema tático, enfim, como que é dividida essa carga horária que você tem, tá? E aí, a gente vai para as fases do projeto. Então, como que vai ser dividido o seu projeto durante os meses? Lembra que a gente falou do período de execução? Então, as fases de projeto precisam estar relacionadas com
o seu período de execução. Então, se você tem um projeto de 3 meses, as fases vão ser direcionadas a esses 3 meses, diferente de um projeto de 12 meses, por exemplo. Então, a duração de cada fase, quantas fases você vai ter. Então, por exemplo, eu vou dividir em pré-produção, produção e pós-produção, por exemplo. Então, você precisa dizer ali, o meu planejamento vai envolver 2 meses, o evento em si, o meu projeto em si vai acontecer por 6 meses, e depois eu preciso de mais 1 mês para fazer a prestação de contas, a parte de clipping, de ver o que eu consegui de mídia sobre esse projeto, por exemplo. Então, a gente precisa dividir ali essas fases. E é bastante importante que nesse momento também você inclua as demandas necessárias para que o projeto ocorra. Então, na fase inicial, a fase 1 ou a pré-produção, eu vou precisar fazer divulgação, vou precisar selecionar voluntários ou contratar pessoas para trabalharem nesse projeto. Eu vou precisar fazer orçamento de material, de bola, de uniforme, de chuteira, enfim, você precisa ver quais são as demandas necessárias para que o seu projeto ocorra e vai precisar incluir aqui então nas fases também. Agora, indo para a reta final, ali já da metade para o final, nós entramos em justificativas. Então, quais são as justificativas? Por que você vai realizar esse projeto? Qual a importância desse projeto para a sua população, para o seu público-alvo, né? Então, é um momento importante que você vai valorizar o trabalho que você quer realizar, né? Então, você vai pensar aí nessas questões, nessas perguntas de importância, quais são os benefícios, o que vai impactar com esse projeto, o que vai melhorar com esse projeto. Então, na justificativa, você precisa valorizar bastante isso. Então, na minha região ainda não é ofertado nenhum projeto nesse contexto, nesse formato, existe uma população grande de X crianças que poderiam ser impactadas, vou conseguir abranger tantas pessoas para o projeto, enfim, valorizar realmente o seu projeto e justificar de que maneira que seria importante a realização dele. Aí as metas e os indicadores é o momento que você vai estabelecer as metas. Essas metas elas podem ser tanto qualitativas, então elas não são numéricas, elas são por conceitos, né? Ou as quantitativas, que aí sim são metas calculáveis, vamos dizer assim, numéricas, que o seu projeto ele visa alcançar, né? Então você vai estabelecer de que maneira ou com que instrumento, como que você vai medir se você alcançou essa meta ou não. Por exemplo, o meu projeto eu viso que o meu evento consiga captar 1.000 participantes. Então, como que você vai conseguir saber se deu certo ou não? É por meio de ingresso, apresentação de algum ticket, ou o meu projeto é educacional e eu quero, no final dos 6 meses, melhorar, além das valências físicas, que eu vou aplicar um teste pré e um pós para ver se melhorou. Também quero melhorar a cognição dos meus alunos. Então, você vai utilizar de um instrumento para isso. Enfim, as metas, o que você quer conseguir alcançar com esse projeto e de que maneira você vai verificar se você realmente conseguiu ou não conseguiu, tá? Estratégias de ação. Então, você vai dividir ali o seu projeto em grupos de iniciativas. Então, você vai utilizar essas estratégias para pensar lá nos seus objetivos. O meu objetivo era melhorar a qualidade de vida. Então, como que você vai melhorar a qualidade de vida? É agora nas estratégias de ação que você vai traçar de que maneira você vai conseguir realizar, né, esse objetivo. Ou eu gostaria de conseguir levar os alunos, né, o meu objetivo é participar de 3 competições estaduais. Então, de que maneira você vai conseguir chegar nisso? Você vai precisar de divulgação, você vai precisar de quanto de treino. Então, você pode enumerar ali
cada parte, né? Treinamento, divulgação, enfim, para dizer que estratégia você vai utilizar para alcançar aquele objetivo. E os últimos aqui nós temos o cronograma e o orçamento. Então, o cronograma ele está relacionado também com a parte financeira, mas com a execução física. Então, aqueles tópicos ali que você colocou, você vai pensar no período de execução e no custo estimado para a realização. Então, por exemplo, divulgação. Quando que vai ser realizado? Um período de 3 meses. E quanto que você estima gastar para isso? R$ 5.000, porque eu vou precisar de anúncio pago em redes sociais, eu vou precisar divulgar nas rádios, eu vou precisar fazer banners e entregar nos pontos fixos ali próximos do local do meu projeto. Então, vai definir um cronograma pensando nos tópicos que você enumerou e também no período de execução e no custo estimado. E aí, quando você fizer isso e você partir lá para o orçamento, vai ficar um pouco mais fácil, porque você vai detalhar ali os itens que são as despesas, pensando nessas ações necessárias e vai dar algumas especificações. Por exemplo, preciso de 10 bolas, cada bola vai custar R$ 200 é o custo unitário e o custo final então é 2.000. Então você vai pensar em valor unitário, valor final, quantidade e por que período, a duração que você vai precisar disso também. Se fosse um profissional, por exemplo, eu vou precisar de um social media, por exemplo. Eu vou contratar ele por 5 meses, então a duração 5 meses, a quantidade de profissionais somente um, e o valor que eu vou pagar para ele é 2.000 por mês. Então, esse é o valor unitário. O valor final, então, 5 meses vezes 2.000, que é o salário mensal, tem um custo de 10.000. E assim você vai conseguir ter um custo final, um orçamento final de todo o seu projeto. Então, esses são os tópicos que são importantes que o seu projeto contemple, para que você possa apresentar e saber, o meu projeto custa tanto, mas veja só, eu vou impactar tantas pessoas, vou melhorar isso, aquilo, outro, a atividade vai ser oferecida por todo esse período. Enfim, é importante que as empresas, né, os possíveis patrocinadores, saibam dessas informações para que eles possam decidir pelo apoio ou não. Então, além da gente conseguir colocar essas informações, né, a gente vai precisar apresentar. Então, não é necessariamente só entregar um papel e falar, esse é o meu projeto. Você precisa saber vender esse projeto. Você pode, sim, entregar impresso, claro que pode, mas em vez de ser num sulfite comum, de repente você consegue fazer um flyer, você consegue deixar mais colorido, mais posicionado, você pode ter ali informações que são mais visuais. Você pode também fazer uma apresentação de slides, levar algo mais formal ali que consiga elucidar tudo que você quer apresentar. Você pode criar um vídeo. Puxa, eu já desempenho esse projeto, então mostre lá como é que foi os anos anteriores, leve depoimentos das pessoas, enfim, tente se conectar ali com o possível patrocinador, aproximar, estreitar os laços do seu projeto, fortalecendo ele para que a empresa, né, o possível patrocinador ali, se sinta realmente confortável de conseguir patrocinar o seu projeto, então ele sai ganhando e você também. Muito bem, então entrando agora em políticas de patrocínio, a gente falou sobre o projeto, né? Como que eu vou apresentar esse projeto para eu conseguir realmente chegar ali no que eu preciso, conseguir esse patrocínio. Mas existem algumas políticas de patrocínio específicas, né? Então, o patrocínio esportivo, ele tem algumas características em especial. Ele é muito parecido ali com os patrocínios de modo geral, mas como a gente teve um aumento muito importante, muito expressivo ali do esporte, né, das práticas esportivas, do consumo no sentido de investimentos, de equipamentos, vestimentas e tudo mais,
acabou se tornando um ótimo campo ali de destino de verba. Então, o patrocínio esportivo vem ganhando sim bastante espaço. Ele se tornou então uma prática recorrente e atrativa para essas empresas. Por quê? Por meio do patrocínio, então, elas conseguem alcançar maior reconhecimento das suas marcas, né? Isso consegue aproximar, então, um público-alvo e influenciar também nessa decisão de compra dos consumidores. Então, essa questão de marca é bastante importante. Então, o patrocínio vai trazer o quê? Maior reconhecimento dessa marca. Então, veja, a marca está atrelada a um atleta, atrelada a um evento, atrelada a um esportista, a um projeto de maneira geral. Então, esse fortalecimento e reconhecimento da marca é bastante importante. Influencia na decisão de compra. Então, muitas das vezes, né, você nem não gosta tanto de um produto, nunca pensou em comprar, mas é a marca que algum atleta que você gosta representa, a propaganda é feita por ele, ou o time que você torce é patrocinado por essa marca. Então, acaba influenciando nessa decisão de compra. Então, você não fica pensando, puxa, mas será? Não, você acredita, você confia, isso influencia então na sua decisão de compra. E compra, né? E também faz essa consolidação, né? E a fidelização dos clientes. Então, além de aproximar muitas vezes um cliente que a marca sozinha não conseguiria chegar nele e por meio do patrocínio ela consegue, então ela aumenta esse leque, né, de clientes, de público que ela consegue realmente atingir. Então ela consegue fidelizar esses clientes. Eles não eram clientes da sua marca, mas a partir do patrocínio passam a ser. E já pensando agora no patrocinado, não mais no patrocinador. Então, o que traz de retorno? O que é importante para esse evento, para esse atleta, para esse projeto? Então, aumento da receita. Lógico, a gente viu a necessidade, né, dos projetos, dos atletas, dos eventos em se manterem acontecendo, treinando, praticando. Então, tudo isso envolve custo e aumentar a sua receita, ou seja, o dinheiro que entra, é muito importante, vai conseguir auxiliar então na manutenção, seja de treino, de evento, de projeto, do que for, né? Acaba financiando os custos. A gente sabe, no final do projeto a gente tem então um orçamento, como a gente viu, que vai gerar um custo total ali daquele evento ou daquele projeto, e o financiamento é bastante importante. Além disso, aumento da visibilidade. Então, as marcas também trazem algo importante para o patrocinado, né? Aumento da visibilidade. Então, por exemplo, uma marca que é muito famosa, a Nike, né? É bastante comum a gente ver no meio esportivo. Então, se o seu evento, se o seu atleta, o seu time for patrocinado pela Nike, olha o alcance que isso vai ter, possivelmente mundial, né? Que talvez sozinho você não conseguisse. Então, essa visibilidade também é bastante importante. Muito bem, então a gente tem um modelo de relacionamento. Então, o que seria esse modelo de relacionamento? É, na verdade, dizendo de que maneira que pode acontecer esse envolvimento, essa relação aí do patrocinador com o patrocinado. Então, é mais nesse sentido, né? Então, é bastante importante que os patrocinadores eles sejam empresas congruentes com o ramo do evento, então que estejam de acordo, que tenham afinidade. Isso quer dizer esse congruente aqui. Então, de preferência, empresas que sejam do mesmo segmento. Se não for do esporte, mas que tenha alguma relação, alimentação, calçado, enfim, isso tudo facilita bastante, principalmente porque além dessa semelhança existente ali entre a empresa, né, e o evento, a empresa e o projeto, também tem-se a questão do público-alvo, que vai ser o consumidor, né? Então é importante que a gente possa ter proximidade com esse consumidor. A gente pode até realizar ações
que vão gerar experiências positivas para esses consumidores dentro do evento. Então, você pode ter, enquanto patrocinador, um espaço destinado a isso. E isso fortalece bastante esse relacionamento entre patrocinador e patrocinado. Muito bem, a gente vai chegar agora em algo chamado financiamento esportivo. Então, a gente viu essa importância dos patrocínios para a manutenção dos eventos, dos projetos, dos atletas, né? Porque eles normalmente precisam de uma longa preparação. Então, os atletas não treinam por uma semana e estão prontos para uma competição. Os eventos não acontecem da noite para o dia, eles têm uma preparação longa, envolve um período temporal bastante grande, né? E não só naquele momento em que está acontecendo. Então, esse patrocínio ele vai ajudar bastante a custear tanto os atletas, os eventos, e isso é chamado de financiamento esportivo. Então, o ato de você financiar algo nesse sentido, tá? No Brasil, o financiamento do esporte, financiamento esportivo, ele surge em 1941, quando a gente teve as primeiras legislações que previam essas questões de financiamento, né? Então, tanto de isentar taxas de algumas entidades esportivas, então deixou que não tivesse imposto, né? Taxa federal, importação de material, expedição de passaportes para a delegação que estava representando ali o time, a seleção, enfim. Então, desde 1941, a gente começou a ter toda essa formação aí de leis que favoreciam o financiamento esportivo, tá? Então, nós tivemos ao longo do tempo algumas fontes de financiamento que foram surgindo. Então, nós temos fontes orçamentárias, fontes extra-orçamentárias e indiretas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas fontes. Então, a primeira delas, né, a fonte orçamentária, elas tratam dos recursos procedentes dos impostos, das taxas, das contribuições sociais que transitam ali pelo orçamento público dos diferentes níveis federativos, seja municipal, estadual ou realmente federal. Essa fonte se constitui como um financiamento público direto e governamental. Então, é como se o próprio governo destinasse um valor para um projeto, para uma equipe, patrocinasse para que aquilo realmente acontecesse. Então, isso é uma fonte orçamentária. Já as fontes extra-orçamentárias, elas estão fazendo referência ali aos recursos que não transitam diretamente pelo orçamento público. Eles são designados diretamente às entidades esportivas. Por exemplo, repasses de loteria, concursos, né, que se tem, patrocínios de entidades administrativas, contribuições sobre os salários, transferências dos atletas. Então, vejam, a diferença entre as fontes orçamentárias e extra-orçamentárias estão ali na forma como elas transitam pelo orçamento público. E já as fontes indiretas, então elas são compostas pelos recursos provenientes da desoneração tributária e isenção fiscal. Então, são os patrocínios e doações de pessoas físicas, pode ser também de pessoas jurídicas, mas que elas têm algumas regalias, vamos dizer assim, em dedução direto ali no imposto de renda, por exemplo. Então, tem-se essa possibilidade de pessoas físicas, então pessoas com CPF, né? Ou pessoas jurídicas com CNPJ de fazerem apoio, fazerem patrocínio com base nessa questão de imposto de renda, isenção fiscal, desoneração tributária. Muito bem, é aí que a gente chega também numa lei muito importante, que é a legislação federal que mais importa nesse momento no esporte, que é a Lei número 11.438, de 2006, ou ainda a Lei de Incentivo ao Esporte, a LIE, como também é chamada. Ela tem um nome, uma homenagem, também pode ser encontrada como lei
Pelé. Então, essa lei ela permite que recursos que são provenientes da renúncia fiscal, eles sejam aplicados em projetos de diversas manifestações esportivas, desportivas ou paradesportivas também, distribuídos em todo o território nacional. Então, não é algo específico a um local, é todo o território nacional. Isso acontece por meio de doações, né, patrocínios, por projetos que têm que ser executados via lei de incentivo ao esporte. Então, esses projetos atendem, né, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência, idosos, a depender aí do público-alvo. Então, como que acontece? As pessoas inscrevem um projeto, né, na lei de incentivo ao esporte. Esse projeto sendo autorizado, sendo viabilizado, permite então que esse projeto receba essas doações por meio aí de renúncia fiscal. Então não é que a pessoa direto vai lá, tem um projeto, eu quero incentivar, quero patrocinar. Não, precisa ser então um projeto que já seja inscrito, né, e autorizado pela Lei Pelé, pela Lei de Incentivo ao Esporte. Aí, pessoal, mais uma vez, chegando então ao final da nossa aula, do nosso tópico, conversamos então sobre projetos e políticas de patrocínio. Então foi um tema bastante amplo, bastante denso, muita coisa para conversar, né? Mas a gente focou então nos projetos esportivos, onde a gente falou o que é necessário para que realmente seja um projeto. Nós falamos do estabelecimento de datas, de objetivos, da parte do financiamento, envolvimento dos recursos, sejam eles humanos ou materiais. Falamos também da questão de ser multifuncional, então o que precisa para ser um projeto. Aí falamos dos projetos esportivos mais direcionadamente, entramos nos contextos, né, onde a gente pode encontrar os projetos esportivos de rendimentos, sociais, educacionais, ou também os projetos relacionados aos eventos, e conhecemos um modelo ali do que é necessário ter para o seu projeto, para que você possa construir um projeto e aí sim tentar um patrocínio. Então é necessário que a gente saiba como fazer esse modelo para você poder angariar ou captar patrocínio. Nós falamos daí nas políticas de patrocínio dos benefícios dos patrocínios, tanto para o patrocinador quanto para o patrocinado. Então, lembrando que para o patrocinador está muito mais atrelado à questão da marca, né, do fortalecimento da sua marca, e para o patrocinado, a gente viu que o benefício é muito mais a questão realmente do recurso financeiro, de ter um financiamento ao seu projeto para que tenha essa manutenção ao longo do período em que ele é executado. Falamos sobre, de maneira geral, as leis, né, de incentivo. É isso aí, gente. Chegamos ao fim aí de mais uma aula, mais um tópico. Abordamos então projetos e políticas de patrocínio. Foi bastante coisa que a gente falou, bastante coisa que a gente conversou. É um assunto denso, pesado, carregado, porque é um assunto completo, né, com muita coisa. Mas nós dividimos em dois tópicos especial ali. Em especial a gente falou dos projetos esportivos. Conhecemos as características necessárias para que seja um projeto. Então, falamos da clareza dos objetivos, da definição das datas, falamos também da questão dos recursos humanos ou materiais, falamos da multifuncionalidade dos projetos. Então, o que é necessário para que aquilo seja realmente considerado um projeto. Vimos que os projetos esportivos podem estar inseridos em diversos contextos, né? Então pode ser ali um projeto esportivo social, de rendimento, educacional ou sobre um evento. E vimos a necessidade da gente ter um modelo de apresentação, como apresentar o meu projeto, o que precisa ter no meu projeto para que a empresa conheça e tenha interesse em patrocinar. Foi assim que a gente chegou lá nas políticas de patrocínio. Então, nós falamos dos benefícios do patrocínio,
tanto para o patrocinador quanto para o patrocinado. Vimos que para o patrocinador está muito mais interligado ali com a questão da marca, fortalecimento, expansão, visibilidade da marca, da empresa, do nome, né? E para o patrocinado, a relação mais específica ali com o financiamento, com o custeio, com a verba, né? Então, receber ali o dinheiro, aumentar a receita do seu projeto para que você consiga realizá-lo ali ao longo do período que você estipulou. Falamos também das leis ali que vieram surgindo, né, e favorecendo então essas políticas de patrocínio, de que maneira as fontes de orçamento acontecem, então fonte orçamentária, extra-orçamentária e também indireta, e chegamos ali na lei de incentivo ao esporte, ou a lei Pelé, como também é conhecida, e de que maneira que você pode utilizar da lei para que você consiga captar então um patrocínio para o seu evento. Mais uma aula finalizada. Espero que o conteúdo tenha ficado claro e que você não tenha ficado com nenhuma dúvida. Mas, caso surja alguma, assista mais uma vez ao vídeo e consulte os demais materiais disponíveis. Tchau!